Quantos receberam durante a semana 2 gráficos sobre o que é comunidade? Levante a mão. Quantos receberam? Muitos irmãos não receberam. Muitos irmãos. Então, certamente você não está recebendo os comunicados da igreja ou os comunicados que às vezes eu mando diretamente. Isso é de elevada importância. Eu quero pedir a você que durante a semana na secretaria, seja com Kelly, seja com o Tiago, você falou assim: eu quero conferir meu nome nas listas de comunicação da igreja. Nós temos alguns grupos de comunicação e é possível que você esteja recebendo dentro de algum grupo, mas não viu no seu feed, não viu, ou quem sabe não abriu o grupo. Se não está funcionando para você os comunicados num dos grupos de célula, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de avisos, se você não está recebendo, eu também peço que você compartilhe isso com a secretaria. É um pequeno detalhe ou uma dedicação, uma atenção muito especial, você ligar por um tempo: olha, eu estou ligando, Kelly, eu estou ligando, Tiago, porque eu não estou recebendo. E é possível que na correria do dia você até tenha recebido, mas passou, eu não vi. A gente precisa muito crescer nessa diligência da logística de comunicação. E tanto da nossa parte como igreja, nós queremos aprimorar como mandamos os comunicados, como também nós queremos ver aquilo que funciona para você, aquilo que porventura é melhor para a sua comunicação. Então eu mandei nessa semana, na verdade ontem, foi ontem? Foi ontem. Eu mandei sobre o que é comunidade. E o que é que você não entendeu do gráfico? Alguém não entendeu alguma coisa dos gráficos? Eu não vou falar agora, eu vou levantar a mão e falar assim: eu não entendi, eu sou o único aqui. Não, eu não vou pagar o mico. Não, é importantíssimo eu saber que eu não entendi nada para melhorar a comunicação. Não, eu entendi. Quantos entenderam alguma coisa e falaram assim: realmente eu entendi? Eu não vou perguntar para você vir aqui falar o que entendeu. Pode ficar tranquilo. Eu realmente quero muito que a gente entenda. Os 2 gráficos mostram que, primeiro, comunidade não é o que acontece a partir de todos nós. Não é um grupo de pessoas que decide se reunir em função de alguma coisa. Mas então isso não é comunidade? A gente até chama isso de comunidade, a gente valoriza isso. Então eu dei um exemplo essa semana porque eu tenho estudado um pouco sobre o que acontece hoje na pós-modernidade com relação aos grupos. E você vê muito grupo na internet. Tem comunidades, assim, 1000 comunidades, tudo quanto é tipo de assunto. E você vê que, por exemplo, as pessoas que gostam do time X se reúnem em comunidade. Mas são pessoas que não se conhecem, que não têm relacionamento, que vão para o estádio, que vão e viajam para um determinado jogo. Obrigado, Cláudio. São pessoas que têm interesse. Se o time lançar uma camisa, vão comprar a camisa. São pessoas... Você comprou? Comprei. Eu também comprei a camisa. São pessoas que compartilham coisas em comum, mas não são pessoas que estão vinculadas em comunidade. São pessoas que o time de futebol as reúne, mas isso ainda não compõe o que verdadeiramente é uma comunidade. E não precisa nem ser um time de futebol, pode ser só o sabor do café Nespresso. Então, o café Nespresso tem um time de gente que ama o café. Você também. Tem um grupo só de bebedores de café Nespresso? Eu vou entrar. E a gente entra num grupo, na comunidade dos bebedores de café Nespresso. E vai ter para qualquer coisa que você pensar. Tem grupos de pessoas, mas é sempre dessa forma. Aquela multidão de pessoas fragmentadas,
outra expressão muito usada, atomizadas. Cada um é um átomo independente, cada um é um universo independente, cada um é uma ilha independente, mas em função daquele assunto, se reúnem. Isso ainda não é o que a Bíblia ensina sobre comunidade. O segundo gráfico, e se você não recebeu, peça à secretaria para te enviar. O segundo gráfico fala sobre o que se aproxima, o que realmente representa comunidade no sentido bíblico, eterno. Uma verdade, algo absoluto, que afeta a todos. Então aqueles todos se tornam realmente uma comunidade, porque existem elementos, fundamentos, princípios, alicerces, verdades que são absolutas. E lá no gráfico eu escrevi uma expressão de um dos autores que ensinam sobre isso, e esse autor ele fala: a comunidade não é uma linha de chegada, a comunidade é um ponto de partida. E a gente vai construindo entendimento, porque sem entendimento o povo perece. E cada dia mais nós somos, apesar de o conhecimento se multiplicar, o entendimento está cada vez mais raso de todas as coisas. E essa é a estratégia do inimigo para nos laçar em enganos o tempo todo. E o povo que perece é o povo que não tem conhecimento. Naquilo que nós não temos conhecimento, nós perecemos. Então a gente já começa entendendo que comunidade é algo que parte de um elemento sólido, absoluto, verdadeiro, eterno, princípio. Essas pessoas distintas, e continuam sendo indivíduos distintos, elas se unem, não é porque elas querem alguma coisa, mas porque elas reconhecem algo absoluto. Então a comunidade do time X tem convicção de que o time X é que é o melhor do mundo. Já a comunidade do time Y tem a convicção que é o time Y que é o melhor do mundo. Qual que é? E aí a disputa é sempre muito grande entre nós do time X e eles do time Y. Isso ainda não é biblicamente a essência de uma comunidade. A comunidade não discute o que é certo e o que é errado. A comunidade está fundamentada numa verdade absoluta. Isso, no universo do cotidiano, pode ser mais simples, menos espiritual, menos filosófico, menos absoluto, parece ser menos absoluto, mas é fácil de entender. Uma família. Não foram 5, 6, 7, às vezes 12 pessoas que decidiram, vamos formar uma família? Não. Uma família é uma família porque a partir de um princípio absoluto, o sangue, a unidade, a união sexual de um casal, a bênção da vida que fluiu do céu de Deus e foi derramada ali, aquilo gerou uma comunidade chamada minha família. Você não sai dela. Você pode até tolamente brigar e dizer para outro que a sua família é melhor do que a dele, mas não, a dele é tão maravilhosa quanto a minha. Não há uma disputa, porque o fundamento é absoluto. E é interessante que nós usamos já há 21 anos a expressão comunidade cristã, projeto adoradores. E o que é que nos faz mesmo ser comunidade? Essa pergunta ela pode ser feita de outro modo. O que é que te trouxe aqui? Uma linha de chegada, um alvo, um desejo, uma necessidade,
ou uma linha, ou um ponto de partida, um lugar de verdade absoluta. O que nos faz ser mesmo comunidade é o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, ou algo que eu não posso abrir mão de modo algum. O nosso nome é comunidade cristã, Cristo é o centro. Isso já nos ajuda de forma inquestionável, incontestável, que o que nos une é Cristo. Não é nenhuma decisão pessoal por algo que eu necessito, ou algo que eu quero, ou algo que eu sonho, ou algo que eu idealizo, mas é por um princípio absoluto que eu não abro mão de forma alguma. Então, eu estou nesta comunidade por causa de Cristo. Não é por causa do irmão, não é por causa do pastor, não é por causa do que eu preciso, não é por causa do estilo de culto, não é por causa das músicas que eu gosto. Eu estou nesta comunidade por causa de Cristo. E nós ainda colocamos mais um nome, adoradores. Então, só reforçando o que eu estou introduzindo, alguém pode dizer assim, o pastor Sóstenes é um músico. O pastor Sóstenes é um músico. Qual que é o estilo de música do pastor Sóstenes? O estilo de música do pastor Sóstenes é adoração. Ah, eu amo adoração. Então eu vou para a igreja do pastor Sóstenes. Essa é a ideia equivocada de comunidade. Mas se eu quiser pensar no que é absoluto, eu posso dizer assim, eu não abro mão na minha vida de adorar a Deus. Com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu quero aprender a adorar. Eu quero viver uma vida de adoração. Isso nos faz uma comunidade. É possível que a gente seja membro de uma comunidade chamada Projeto Adoradores e não seja mesmo uma comunidade. É só um grupo de pessoas que gostam de adoração ou gostam das músicas de estilo adoração e se reúnem para adorar. Ou talvez sejam pessoas que nunca nem pensaram no nome. O que é que nos estabelece como comunidade? Eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos lá em Porto Alegre e veio ministrar o irmão Ediléo. O Josué estava lá naquela conferência. E o Ediléo fez uma pergunta muito, muito interessante, que deixou a todos nós assim, sem resposta. O que é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma comunidade, fazia antes de tudo que existe, existir? O que que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ficavam fazendo na eternidade, quando nada existia? E quando a gente fala quando nada existia, são as coisas físicas do tempo e do espaço. E aí eu pergunto a você a mesma pergunta que o Ediléo nos fez. O que é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faziam? E se a gente quiser contextualizar para o assunto de hoje, o que é que os levava a ser um? A ser uma comunidade absoluta, origem, referencial de qualquer coisa que possa se chamar comunidade. Bem, eu vou começar a perguntar um por um. Então, já vai preparando aí o que Nós vamos passar o microfone um por um. Deixa eu ver com quem eu começo. Eu vou começar com a Denise, pode ser... Você correu para pensar ou você não sabe a resposta e agora está com medo de ser perguntado? Está com medo de ser perguntado? Medo de responder e errar? Realmente não dá para passar o microfone um por um, mas realmente eu quero que você pense e que tenha uma resposta. O que é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não só referência, mas origem absoluta de comunidade,
faziam antes de tudo que existe existir. Por que o pastor... eu não sei, entendo. Por que você... Porque isso é da mais elevada importância. Eu e você, como membros do corpo de Cristo, como pessoas, saberem determinados elementos acerca de Deus. E de uma forma tão especial, tão específica nessa manhã, sobre o que realmente é comunidade. Então aquele irmão, Ed Léo, nos respondeu, e para alívio de muitos, eu vou responder, pronto, você vai guardar isso. Um dia você fala assim, eu não lembro o que ele respondeu, porque se não tem a elaboração do pensamento, provavelmente não tem uma marca de memória. E é importante que fique uma marca de memória isso. O que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo faziam antes de todas as coisas existirem. Eles são uma comunidade. Eles são triunos. Eles são um só, e firmados em uma verdade absoluta, que é na verdade eles mesmos. Eles se amavam. Essa é a resposta. Para nós que amor parece só um sentimento, continua subjetivo, abstrato. Eles se amavam, se amavam. Mas amor é um verbo. Viver um para o outro é realidade de amar. Servir um ao outro é realidade de amar. Ouvir um ao outro, compartilhar um com o outro é realidade de amar. E se Deus é amor, Deus ama. Se Deus é amor e ama, Ele precisa de alguém que será amado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, a primeira comunidade existente na eternidade, a primeira comunidade e a única comunidade que eu e você podemos tomar como referência para entendermos o que é a comunidade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não apenas são amor, mas eles amam uns aos outros. E isso nos leva ao entendimento de que se o verbo amar não é só uma palavra, uma expressão ou um sentimento, é uma ação, eles viviam uns para os outros. E assim eu posso estabelecer um alicerce para pensar o que é comunidade. Pessoas que vivem fundamentadas em uma verdade, um alicerce absoluto que os leva a viver uns para os outros. Então já não é mais o time que eu gosto. Tem que ser um propósito absoluto e eterno. Então, o que é pertencer à comunidade cristã Projeto Adoradores? Eu pertenço mesmo? Se a gente vai para a referência, nós temos como ponto de partida na comunidade que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são amor. E quando há amor, o amor produz uma comunidade, segundo a palavra. O amor produz comunidade, no nosso caso, comunidade de adoradores, a adoração vai produzir uma comunidade. Minha vida de adoração, minha vida de intimidade com o Senhor. Eu não vou nem perguntar quantos já leram o meu livro, Adoração, uma vida de relacionamento com o Eterno. Domingo que vem, Tiago, ponha uma pilha de livros lá fora, porque pelo menos os irmãos vão comprar o livro. E é imprescindível entender que a vida de adoração não é só uma consequência natural da vida. A adoração é uma ação instantânea de amor ao Senhor, de amor às pessoas, porque no amor às pessoas nós queremos ter relacionamento. Isso vai estabelecendo o que nós somos como comunidade. E a verdade, que é alicerce, como amor, ela produz comunhão,
que é o elemento evidente de comunidade. Por isso, os torcedores do time não formam uma comunidade, embora essa palavra seja usada e ninguém vai mudar isso para o assunto internet. Que comunidade você faz parte? Eu faço parte de uma comunidade, ou então de um grupo, ou eu faço parte de um... A gente vai criando os nomes, mas aquilo só reúne pessoas com um interesse pessoal particular em comum. Mas quando há uma comunidade, existe algo que não tem nessas comunidades virtuais, que é comunhão. Ter comunhão. E se você concordar comigo, diga amém. Nós somos muito privilegiados, porque nós temos comunhão todo domingo na hora do culto. Esse amém seu é por fé ou é você respondendo? Você acredita mesmo que nós temos comunhão todo domingo, só na hora do culto? E domingo que vem, de novo, comunhão. Talvez você não saiba, mas nós como pastores, nós temos uma certa aflição todos os dias da vida, que é 3 meses depois, você está indo dormir, ou almoçando, ou passeando, e fala assim, gente, o irmão fulano de tal, nunca mais eu vi ele no culto. Nunca. Gente, tem muito tempo que aquele casal que eu estou olhando para eles não vinha ao culto e vieram hoje pela primeira vez, depois de... O ano passado. As pessoas não têm noção disso, que apesar de ser uma comunidade pequena, um ajuntamento pequeno, a Kelly sabe explicar isso para você bem. Gente, sumiu, eu nem lembrava mais daquele irmão. Isso é real. Então já fica sabendo. E não se estranhe, não se decepcione, não se frustre, não se escandalize, que é possível que você também fique 3, 4, 5 semanas fora e a gente nem dê falta. Em algum momento vem uma angústia. Meu Deus, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Aí você procura saber, fala assim, não, pastor, é só porque é o seguinte, nos 2 meses anteriores aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu, a gente vai tendo várias respostas, mas irmão, isso não é comunhão. Encontrar nos cultos domingo não é ter comunhão. Pode acontecer elementos da comunhão e deve acontecer elementos da comunhão todos os domingos. Mas isso ainda não é comunhão. Isso não é comunhão, não é comunidade. E nós estamos num ano em que o nosso tema é alinhamento. Já leram a placa lá, o que é alinhamento? Já leram? 4, 5... 7, 12, ok, tá bom. O que é alinhamento? Nós estamos colocando diante do Senhor, nós queremos um alinhamento, e tudo nesse ano visa termos um alinhamento genuíno, e um alinhamento na sua essência é nos tornarmos comuns. Comunidade. Pessoas que têm comunhão. O engano, e poderíamos ser complacentes e chamar de o equívoco, para muitos, é de frequentar o culto, frequentar uma igreja, porque precisa de uma bênção, e Deus vai atender, e as pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão me ajudar. Isso ainda não é comunidade. Mas no alinhamento que queremos diante do Senhor, nós podemos colocar diante do Senhor, e eu incentivo você a colocar, eu quero me tornar comunidade. Eu quero viver comunidade. E aqui a gente vai entendendo, põe as telas por favor, o que é comunidade. Quando falamos de comunidade, nós falamos de, primeiro, relacionamentos próximos. Relacionamentos próximos. Em Provérbios, capítulo 17, verso 17, diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão.
O Senhor está falando da essência de Deus, da essência do reino, da essência do corpo de Cristo. Amizade, aliança, vínculos, interdependência. E se não é possível isso numa igreja de 500 membros, todos os 500 terem esse nível de vínculos, amizades, é possível nos pequenos grupos. Eu quero fazer parte de um pequeno grupo, em que ali a gente vive a intensidade de comunidade, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, vivendo, cuidando uns dos outros. Eu quero isso, Senhor. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Falamos de comunidade, nós falamos de identidade compartilhada. Em Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Lembra que no início eu disse que o que gera uma família não é o alvo comum, não é pessoas decidirem, vamos tornar uma família, não. É porque nasceram de uma origem absoluta. A vida de Deus desceu num casal e ele gerou 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 2 filhos. Ainda que seja um único filho ali, tem 3 pessoas que são uma família. Pode brigar, pode ir para Conchinchina, pode viver cada um do seu jeito. No final das contas, é família. Vai ter que se encontrar. Vai precisar servir um ao outro. Quando falamos de comunidade, falamos de interdependência, reciprocidade, interdependência e comunicação no sentido de levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É comum em comunidades que vão continuar sendo chamadas de comunidade, como a nossa, ou como a da internet, ou como a do condomínio que você participa. É comum nessas comunidades a gente suportar o outro como carga. Porque qualquer um que tem um pouquinho mais de princípios de Deus, tem um pouquinho mais de educação, tem um pouquinho mais de inteligência emocional, ou tem um pouquinho mais de saber agir politicamente correto, vai reagir de uma forma saudável, pacífica, ainda que carregando alguém como carga. É possível que eu seja um pastor assim, meu Deus, eu não gosto, eu não quero, gente, pastor, é possível que você esteja me carregando como carga, e que na sua posição respeitosa, né, pastor, aleluia, homem de Deus, a gente vai aprendendo a lidar politicamente correto com as pessoas, socialmente adequados, né, para não tem que ter rompimento, não tem que ter briga. Mas numa comunidade nós vamos carregando, não é o outro como carga, nós vamos carregando as cargas do outro. E é possível que os meus defeitos façam com que alguém aqui me carregue como carga. E que pode mudar a forma de ver. Não, eu vou carregar as cargas do pastor, porque não é ele que é defeito, são as cargas dele que talvez os leve a um erro. E assim a gente pode olhar o marido, a esposa, a família, aqueles com quem a gente quer ser comunidade. Quando falamos de comunidade, falamos de perseverança. Em Atos capítulo 2, na essência da comunidade corpo de Cristo, o Senhor ensina e perseveravam. Só de usar essa palavra, só de prestar atenção nesta palavra, por isso é muito importante, não apenas ouvir uma frase, mas mergulhar em cada palavra, como estamos mergulhando na palavra comunidade. Só de ler essa palavra, perseveravam, nós podemos chegar a alguma conclusão, algumas conclusões, mas uma, por exemplo. Andar na doutrina de Deus não é fácil. Exige de todo mundo um atributo, o atributo divino da perseverança. Então, se eu sou uma pessoa que desiste facilmente dos meus sonhos, está me faltando um elemento indispensável:
perseverança. A gente precisa fazer diferença e às vezes um discipulado, o conselho, o conselheiro nos ajuda nisso. O que é perseverar e o que é insistir? São duas coisas completamente diferentes. Eu não quero ser uma pessoa que fica insistindo. O caminho errado, eu batendo a cabeça na parede, e eu, não, o pastor disse que tem que perseverar, eu vou perseverar nisso. Não, eu preciso discernir, eu não posso insistir. Mas naquilo que é caminho, verdade, absoluto, eu preciso perseverar. Quando falamos de comunidade, próxima tela, por favor. Cada pessoa se reconhece. E lá no Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O profeta diz, enganoso é o coração do homem. Meu coração é enganoso, Senhor. Então, sonda meu coração e me mostra quem eu sou, Senhor. Porque numa comunidade, cada pessoa se reconhece. Fulano não gostou e veio me exortar, mas eu sei quem eu sou. Eu sou um filho, eu sou servo de Deus e eu estou no corpo de Cristo, segundo Efésios 4, para ser aperfeiçoado. E na comunidade do corpo de Cristo, a Bíblia já deixou claro que é exortai-vos uns aos outros. Então senta aqui, irmão, me mostra o que eu preciso ouvir, o que eu preciso aprender, o que eu não estou enxergando. Porque eu tenho convicção da minha identidade. O que você fala ou deixa de fazer, de falar, faz ou deixa de fazer, não me afeta assim a ponto de eu preciso ser estruturado, eu não gostei, eu não magoado. Não, eu não quero ser assim. Eu quero ser alguém que reconhece minha identidade em Cristo. E se alguém disser assim, você não foi convidado? Não fui. Alguma coisa aconteceu, porque eu pertenço. Mas normalmente, se a gente não tem tanta certeza, não tem tanta convicção, estabilidade na identidade, até na família, convidaram todos e não me convidaram. Eu sabia. Eu estou vendo aqui, estou vendo. Não me chamaram para isso, não me chamaram para aquilo. Eu sou um nada aqui nessa coisa. Minha vida, ele carrega o resto da vida, o sentimento. Eu nunca mais volto lá, eu nunca mais falo com ele, porque eles não me consideraram. Não. Numa comunidade, existem pessoas que têm convicção de quem são. Eu me reconheço. Ô fulano, eu estou te ligando para o seguinte, eu fiquei sabendo que todo mundo foi convidado e eu queria ir, cara. Que é isso? Eu amo vocês, eu quero estar presente. Não deu para chamar por isso. Falou assim, ok, tudo bem, agora entendi, tá certo, tá bom, tudo. Põe luz aí, temos comunhão uns com os outros. Mas então da próxima vez me inclui, porque eu faço parte. Ao invés de dar um espaço para ofensa, que toda ofensa vem. Qual que é o axioma? Eu já ensinei a vocês, toda ofensa. Numa comunidade, cada pessoa se reconhece. Numa comunidade, cada pessoa é reconhecida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo está ensinando sobre a igreja, uma comunidade. As pessoas são reconhecidas. Reconhecidas. Nós vamos ter essa semana a 3ª turma do seminário Geoestratégia. Quantos aqui vão fazer essa semana? Levante a mão. Vários irmãos. Fique com a mão erguida. Quantos já fizeram? Levanta a mão. Ok? Muitos irmãos foram chamados, não puderam, e outros irmãos vão ser chamados para uma próxima turma. E nesse seminário, nós estamos descobrindo quais são as características da personalidade de cada um. E agora, início de fevereiro, nós vamos ter uma reunião ou 3 reuniões para todos os membros da igreja, visando identificar os dons que Deus deu a cada um. Os dons que Deus deu a cada um. Você já conhece os dons de alguns irmãos. Você já sabe dos ministros de louvor, como hoje de manhã, Dandara, que ministram e nos conduzem no culto ao Senhor.
Seja o músico que é muito visto com uma bateria, ou talvez um dos músicos que não são tão destacados, ou o vocal. Nós conhecemos, não só nesse ministério, mas na diaconia, no ministério infantil. Em cada área, a cozinha, a secretaria, nós não só conhecemos, mas reconhecemos o dom, a graça que Deus deu a cada um. E é por isso que, como igreja, nós queremos passar um ano de alinhamento, da chave virar, das coisas acontecerem, alinhamento na visão, alinhamento na linguagem, para que todos que se reconhecem sejam reconhecidos na sua função no corpo de Cristo. E que essa função gere frutos que nutrem, que edificam a nós mesmos e edifica uns aos outros. E aí nós chegamos mais perto de quem Deus é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uns aos outros. Eu estou nessa igreja, não é porque eu também sou uma daquelas pessoas que tem um alvo em comum. Não, não, eu estou nesta comunidade porque eu decidi reconhecer quem eu sou, reconhecer as pessoas e vivermos juntos, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, interdependência. Quando falamos de comunidade, falamos de cada pessoa encontra segurança. Cada pessoa encontra segurança. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Ponto final. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ninguém me ligou, ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, eu não me sinto isso, não me sinto aquilo, não importa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que com todas as limitações de tempo, espaço, humanidade, alguém que pertence à comunidade diz assim: essa é a minha comunidade, estes são os meus irmãos, estes são os meus líderes, estes são os meus pastores. Mas é que eu fiquei com vergonha de incomodar, pastor, eu fiquei com medo de incomodar, pastor, eu não quero incomodar. Sabe o negócio? Eu detesto crente que fica aqui incomodando e tudo. Não, irmão, você pode, você vai descobrir que se você está enjoado, o pastor é o primeiro falou assim: presta atenção, muda de vida. Não dá para você ser uma pessoa enjoada aqui dentro. Você está errado nisso, está errado naquilo. Olha, vai acontecer isso, irmão. Olha isso aqui, você nunca deixou tratar isso aqui. Vai acontecer isso aonde é uma comunidade, uns cuidando dos outros, exortando uns aos outros. Eu não gostei que fulano falou isso com o meu filho. Vai acontecer numa comunidade que as pessoas vão saber, vão se interferir, vão mexer, vão ver nossos filhos crescendo. Vai ter exortação, vai ter apontar as coisas, mas vai ter também alegria. Alegrias. Aniversário, casamento, celebrações, dons. Chegou com um carro novo, alegria. O irmão mudou de emprego, alegria. Formou no final do ano, agora é doutor, alegria. Vai ter tudo isso, irmão. A menor parte é exortação, e às vezes nem é por causa de defeitos, mas às vezes por causa de coisas que podem ser aprimoradas. E ainda acontece ter mesmo apontando um erro um do outro, mas isso é comunidade. Eu tenho segurança de quem eu sou, porque o Senhor é o meu pastor. Esta igreja é a minha igreja. Eu decido por alinhamento, eu quero saber quais são os comunicados. Eu não estou recebendo, eu preciso receber. Eu gostaria de receber desse jeito, porque essa é a minha comunidade. Não é um lugar que eu busco o alvo, assim como tantos outros buscam. Não, é um lugar de onde nós partimos. Corpo de Cristo, família de Deus, templos do Espírito Santo, vivendo o que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem, servindo uns aos outros. Eu quero isso para mim, Senhor. Quando falamos de comunidade, nós falamos de identidade, missão, serviço e pertencimento. Então, no início de fevereiro, nós vamos ter 3 encontros que estão sendo chamados de encontro ministerial. O propósito é saber qual é a área, o dom, as habilidades, os tesouros, a semeadura de Deus na vida de cada um de nós como membros
de uma comunidade. Para a gente passar um ano crescendo naquilo que cada um de nós atua. Serviço como culto, como adoração, não é na escala. Não é, o que eu posso fazer nessa igreja? Falando isso, mas eu já me dispus aqui para fazer alguma coisa. Não tem a ver com o que a igreja precisa de gente trabalhando. Não tem a ver com isso, irmão. Porque é impossível sustentar uma igreja com voluntários. Porque o voluntário chega sábado à noite e fala assim: pastor, amanhã eu não vou poder ir não, tá? E pronto. Voluntário fala assim: nunca ninguém me deu uma bala por tudo que eu faço, eu entrego minha vida, eu me gasto nessa igreja. O voluntário fala assim: o que é servo, identidade, e está servindo ao Senhor. Falou assim: eu tenho a maior alegria de cultuar o Senhor, servindo ao Senhor. E o meu serviço não é para sustentar a estrutura da igreja, o meu serviço é para que vidas sejam salvas. Salvos se tornem discípulos, discípulos se tornem líderes. Famílias cada vez mais cheias do Senhor. Vida, graça, isso é comunidade. E nós queremos isso, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu quero ser alguém de identidade, de missão. Essa é minha missão, eu faço isso com a maior excelência. E nós temos aqui inúmeros irmãos. E muitos deles são líderes conhecidos, outros não são líderes conhecidos. Inúmeros irmãos que tudo que põe na mão prospera. É bem feito. Você pode olhar tudo aqui, às vezes já acostumamos com tudo aqui. Você pode ouvir alguém que chega aqui e admira tantas coisas. Nada do que temos aqui que é admirável, que é bonito, que funciona, é por causa do pastor. É por causa de inúmeros irmãos que estão servindo ao Senhor como quem tem uma missão. Ninguém nem faz ideia de quem foi que encheu a piscina e há 2 domingos tivemos batismos. Aí por conta dessa piscina que furou, eu fui relembrado de que tem irmãos que vêm aqui na segunda-feira e esvaziam no balde. Ninguém tem noção do que foi feito durante a semana, secretaria, outros irmãos, diaconia, para que o culto hoje acontecesse com todas essas coisas. E não é o pastor que sabe fazer, são irmãos que vivem na comunidade, certos da identidade que têm, com uma missão, dispostos a servir e que em todo tempo estão certos do pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade. E essa comunidade é o fundamento pelo qual eu pertenço. Cristo, amar, servir uns aos outros. Deus até vai me fazer alcançar alguns objetivos, que também são objetivos comuns desse grupo, que faz parte dessa comunidade, mas vai muito além. Cada pessoa se reconhece, cada pessoa é reconhecida pelos outros, cada pessoa encontra segurança, cada pessoa constrói identidade, missão, serviço e pertencimento. Eu fui estudar sobre esses slides. Você pode pedir na secretaria, porque se é comunidade, isso é seu. Pode pedir, pode baixar. Tiago vai te mandar aqui, a Kelly vai te mandar. Eu não estou falando a Jéssica, porque a Jéssica já está de licença. A qualquer momento ela pode ganhar o bebê. O Luan está para chegar. Mas você pode pedir a eles. E eu fui estudar algumas coisas, por exemplo, o que os psicólogos dizem sobre comunidade. Comunidade é um campo relacional de segurança e significado. Somos nós que estamos optando por novidades, abrindo mão de tradição e segurança. Somos nós como crentes que optamos por ouvir todo mundo na internet, seguir um mundo de coisas na internet, seguir tudo, ouvir tudo, querer saber tudo como se pudéssemos ser oniscientes. E aí perdemos a segurança da comunidade, às vezes da família. Você vê isso com clareza. Alguém que saiu da cidade do interior, onde todos se conheciam,
onde todos serviam uns aos outros, onde você podia deixar a chave com o vizinho, qualquer um deles. E vieram para a cidade grande para buscar a vida, e aqui você não encontra mais nada daquilo que estava lá, e você se perde. Eu e você precisamos, Senhor, eu quero resgatar aquilo que eu preciso dar de passos atrás. Eu quero dar, mas eu quero resgatar uma vida de comunhão, de comunidade. Então eu quero fazer parte de um pequeno grupo. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero dizer, essa igreja é a minha igreja e nada me faltará. Que isso, pastor? Assim você está se equiparando a Cristo? Não estou não. Eu só estou equiparando que a igreja é o corpo de Cristo. E eu e você, com todas as nossas faltas, estamos sendo aperfeiçoados para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus, sustentando uns aos outros, suportando uns aos outros, vivendo uns aos outros. Comunidade é um campo relacional de segurança e significado, onde a identidade amadurece. Que expressão extraordinária da psicologia. Que se é verdade, vai estar absolutamente fundamentada em Cristo, na palavra. É um lugar de relacionamentos, de segurança, de significado, de crescimento, de aprendizado, onde minha identidade amadurece. E até quando eu erro, sou corrigido, sou exortado, eu posso criar textura, robustez, me firmar mais ainda, porque aqui é a minha comunidade. Comunidade. Eu quero isso para mim, Senhor. Você está vivendo isso ou só frequentando o culto? Ninguém te conhece, ninguém sabe de você, ninguém sabe de nada. Talvez quando vê algum comentário é porque você está precisando de alguma coisa, você está querendo alguma coisa, você está pensando e sentindo alguma coisa. Não, Senhor, eu quero que todas essas minhas demandas, carências que são reais, que são necessárias, precisam ser cuidadas, sejam coisinhas tão pequenas, perto de algumas muito maiores, como minha identidade, membro do corpo de Cristo. De todas as palavras, a comunidade talvez seja a mais moderna. Nós podemos ir para as palavras um pouco mais tradicionais. Corpo. Família. Não, família não. Fala, pastor, família. Meu Deus, se soubesse minha família é problemática demais, pastor. Não, família. Porque quanto mais eu for família no corpo de Cristo, mais o Senhor vai transformar minha família biológica. Vai ser assim. E não só aos psicólogos, mas eu também fui aos filósofos. A comunidade é o espaço onde cada pessoa só se compreende plenamente diante do outro. Mas o que é que a gente vive na nossa natureza carnal quando estamos diante do outro? Tá bonita, hein? Tá chique. Exibida, né? Puxa vida. Socialmente nós temos que representar algumas coisas. Faz do Senhor, faz do Senhor. Gente, é que a pessoa, né? Engraçada que a pessoa. Não vou muito bem, não. Eu não gosto, é muito assim, né? E olha que é um líder, hein? Passa aqui nem cumpre. Diante do outro, geralmente, nós vemos como em espelho lixos que habitam dentro de nós. Nas situações mais difíceis, nas tragédias, nos traumas, nos danos, nas perdas, nos problemas, nas decepções, nas angústias, coisas que acontecem externamente,
nós estamos como que diante de espelho, vendo o que está dentro de nós. As coisas externas não produzem nada para nós, elas revelam o que está dentro de nós. E se eu pertenço a uma comunidade que é o corpo de Cristo, eu posso saber, eu estou aqui para ser aperfeiçoado. E eu não quero só frequentar de vez em quando, eu quero ter comunhão. Eu quero abrir mão da minha agenda particular, pessoal, em todas as coisas que é lícito abrir mão, é possível abrir mão. Eu não acredito, a sociedade diz hoje que eu sou uma ilha, que eu sou um fragmento, que eu sou autônomo. Não, eu quero dar alguns passos atrás. Eu quero resgatar na minha agenda pessoal, nas minhas expectativas pessoais, o que diz respeito ao ponto de partida, o que a comunidade é. Eu quero mais tempo de amizade, de comunhão. Quase todos os anos, a gente estimula os irmãos a comerem uns na casa do outro. Quantos se lembram disso? A Bíblia declara que a comunidade é um povo levantado por Deus para viver em aliança. Igreja, corpo vivo de Cristo, aliança. Há um irmão que muitos irmãos já leem os livros dele, que é Dietrich Bonhoeffer. No livro Vida em Comunhão, ele diz: a vida cristã é um dom de Deus. Eu sou tão valioso, eu sou tão especial, eu confio tanto na identidade que tenho em Cristo, que eu tenho certeza de que uma dádiva de Deus para mim é a comunhão do corpo de Cristo. A vida cristã é uma dádiva de Deus. E eu quero vivê-la na maior intensidade que eu puder, a cada dia. A vida cristã não pode ser idealizada. A ideia de cada um. A ideia de cada um dos milhares de torcedores do time X é que o time X é o melhor do mundo. Então eu sigo o time X e eu transfiro para mim o valor imaginário que eu dei ao time X. E se o time X me decepcionar, ai meu Deus. Não é assim. Comunidade é diferente. Comunidade eu não idealizo. Comunidade eu vivo. E por último aqui nesse extrato do Bonhoeffer, comunidade, a vida cristã exige morte do ego. E é impressionante que esse livro, ele se alinha a algo que Deus já nos deu há muito mais tempo atrás. A autoridade da palavra, a autoridade da cruz, a autoridade do corpo. Eu peço a você que você feche os seus olhos. O salmista declara quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunidade, família, corpo. Eu vou oferecer minha casa, eu vou convidar aquele irmão que eu nem tenho tanta intimidade ou tanto relacionamento, mas eu gosto, eu vou convidá-lo para comer comigo aqui em casa. E nós vamos compartilhar das coisas do Senhor. Eu quero ouvir o que Deus está fazendo na vida dele, eu quero falar o que Deus está fazendo na minha vida. Não quero falar de problemas, não quero falar do governo, não quero falar de fulano, não quero falar do que eu penso, o que eu acho, o que eu estou insatisfeito. Eu quero compartilhar os tesouros que Deus me deu, porque eu faço parte de uma comunidade, eu reconheço minha identidade. Eu quero. Eu estou semeando isso em você, irmão. Quem sabe nesse mês ainda você tem a oportunidade de preparar um lanchinho. É um pão de queijo, um cafezinho. Vamos estar lá em casa juntos. Ou quem sabe você vai compartilhar um hobby, alguma coisa bonita, interessante, atraente que você vive, que você pensa, que você tem. Ou sua casa, simplesmente compartilhar a casa. Compartilhar a casa. Eu quero, porque eu pertenço a uma comunidade.
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu quero chegar mais cedo ao culto, eu quero ir lá no café, tem um café antes do culto, eu quero fazer parte, porque ali a gente pode ter mais tempo juntos. Eu quero estar 15 minutos antes do culto, porque não é que é o período de oração, é que nós oramos uns pelos outros e nós geramos um ambiente, a atmosfera do Espírito Santo. Uma comunidade não pode ser idealizada, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, como Cristo perdoou. Eu quero isso, porque o Senhor Jesus disse, eu estou crucificado. Todos os dias eu tomo a minha cruz. Eu quero isso para mim, Senhor. Na palavra do Senhor nós lemos corpo, família, rebanho, edifício vivo. E eu decido, Senhor. Eu preciso desses slides. Você pode mandar para mim? A secretaria vai te dar com maior alegria todos esses slides para você, talvez colar, imprimir, colar no armário, na mesa. Eu quero viver isso esse ano, Senhor. Eu quero viver uma aliança. A aliança é o elemento pilar central da Trindade. A aliança é o elemento pilar central de Cristo e a noiva. E a aliança é o elemento central da vida em comunidade. Contrato a gente desfaz, a aliança não. A comunicação pode falhar, a comunhão pode oscilar, mas a aliança sustenta a comunidade, mesmo quando o afeto diminui. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. João declara, se dissermos que temos comunhão com o Pai e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e não andamos juntos, andamos em coisas das trevas, não, nós mentimos, não praticamos a verdade. E o fundamento de uma comunidade, à luz da palavra, do reino de Deus, é a verdade. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, a mais plena comunidade, para comunhão. E nós queremos viver isso, Senhor. Você pode orar com alguém ao seu lado.